Economia aquecida, vendas no comércio catarinense registraram 3 meses de crescimento e a produção industrial também aumentou em 10%. Consumidores, empresas que recebem energia elétrica através de cooperativas terão que conviver com o aumento no valor das contas de 10% a partir do mês de outubro. No sul do estado, um policial da reserva matou a ex-mulher a tiros na frente da filha do casal. O SBT News está no ar. Olá, muito boa noite para você que está ligado com a gente. Começamos o SBT News de hoje com notícia boa. Santa Catarina já registra indícios de uma retomada econômica em meio à crise gerada pela pandemia. As vendas do comércio catarinense tiveram um crescimento significativo pelo terceiro mês consecutivo. Quem tem as informações sobre esse assunto é a repórter Grazione Biali. E essa retomada econômica está sendo bem importante para o estado, né, Grazi? Boa noite. Boa noite para você, Bruna. Boa noite a todos. Exatamente. O cenário econômico de Santa Catarina já mostra, então, dados bem positivos. Em julho, por exemplo, o comércio teve uma alta de 3,5% em relação a junho. E também o mês de junho registrou um aumento de 5,7% se comparado a maio. E maio teve um salto maior ainda, foi de 23,8% o aumento nas vendas. Ou seja, com isso o estado tem então 3 meses consecutivos de crescimento econômico no setor do comércio. Esses dados, Bruna, foram divulgados hoje pelo IBGE e apontam então que Santa Catarina tem o melhor desempenho do centro-sul do país, que traz aí os estados do sul e do sudeste. Nós estamos classificados em 5º lugar no ranking de estados com maior crescimento econômico. E outro dado bem interessante, Bruna, é que se compararmos o mês de julho deste ano com o mês de julho do ano passado, o crescimento no comércio foi de 7,4%. E aí, no acumulado de 12 meses, em relação ao ano de 2019, o crescimento de Santa Catarina no comércio foi de 4,3%. Números muito positivos, só que outro setor também vem apresentando registros de retomada econômica no estado. É o setor da indústria, né, Grazi? Exatamente, Bruna. A produção industrial de Santa Catarina cresceu 10% em julho se compararmos a junho deste ano também em meio à pandemia. Esses dados também são dessa pesquisa do IBGE e aí o setor que mais cresceu foi a produção de máquinas. E a gente foi ver também, fomos acompanhar esse crescimento. Veja na reportagem. Produção a todo vapor, mas lá atrás, no início da pandemia, essa indústria de máquinas da Grande Florianópolis sofreu com a paralisação. Os dias sem comercializar e produzir durante a segunda quinzena de março e todo o mês de abril vão resultar em 20% a menos no acumulado do ano. Naquele momento nós percebemos o mercado bastante temeroso, ninguém sabia o que estava acontecendo, como é que as coisas iam se desenvolver. Então nós tivemos bastante consultas no sentido de até de cancelamento de pedidos, os quais a gente foi trabalhando e negociando para que fossem postergações. Naquela época não conseguimos enxergar aonde isso daria. Então, chegamos a desligar 20% das pessoas que trabalhavam conosco pré-pandemia. A recuperação começou em maio, quando as negociações com clientes foram retomadas e o cenário da pandemia trouxe oportunidades de novos negócios. Desenvolvemos num tempo muito rápido, utilizando metodologias ágeis, utilizando um edital de apoio à inovação. Criamos em 60 dias um projeto de uma máquina brasileira de fabricação de máscaras hospitalares e colocamos, ela está no mercado, já entregamos 2 unidades, estamos fabricando mais 4 unidades e conseguimos efetivamente fazer fechamentos de vendas e com isso então pudemos novamente voltar a admitir pessoas e voltar a produzir. A indústria de Santa Catarina registrou crescimento de 10% em julho comparado ao mês de junho, dados que apontam para a retomada. O setor de máquinas foi o que mais cresceu e ajudou a alavancar os índices no estado. A produção industrial catarinense se manteve por conta da não existência do lockdown. As indústrias não fecharam. O mercado catarinense, apesar dos picos de crise de Covid nesse período de junho a julho, ele manteve-se atendendo aí a demanda do consumidor.
Isso também aconteceu no Brasil, que começou a ter uma recuperação, outros estados que estavam fechados começaram a abrir. E no mercado internacional houve uma reação muito forte também, né? Demandando produtos catarinenses típicos de importação, como, por exemplo, materiais elétricos, máquinas e equipamentos. As projeções para a produção industrial apontavam um crescimento de 3,5% a 5% para o acumulado no ano, se comparado a 2019. No auge da pandemia, o setor apresentou uma queda brusca. Em maio, registrou menos 30%. E agora vem numa crescente. O mês de julho fecha o acumulado ainda negativo, menos 4,9%, mas já dá sinais de uma recuperação. Isso já indica que é provável que nos meses de setembro, outubro, nós estejamos já próximos do zero em termos de diferença em relação ao ano passado e, consequentemente, com boa chance de terminar o ano com um crescimento positivo. Ainda falando de economia, mas agora do consumidor. Se você vai ao supermercado, já deve ter notado que tudo parece estar mais caro. E está mais caro mesmo. A tendência é piorar. A repórter Jéssica Valentini foi tentar entender por que os alimentos estão aumentando tanto de preço. Olha só. Francine é dona de casa e está sempre de olho na lista de compras. Só que quando vai ao supermercado para comprar, ela tem se surpreendido levando cada vez menos e pagando cada vez mais. Sim, a gente percebe que a gente vai fazer uma compra, assim, né? Às vezes semanal, e parece que o valor está dobrado, parece que fez 2 compras, assim. Os itens básicos que todo mundo precisa em casa, como óleo de soja, estão mais caros mesmo. Em Blumenau, por falta do produto nas distribuidoras, tem supermercado limitando a compra por consumidor. E o preço pode subir ainda mais. Este ano, a China, por querer abastecer o mercado interno com alguns problemas com os Estados Unidos, a China passou a comprar a soja brasileira antes do que ela comprava nos anos anteriores. Dizer que com isso, o mercado interno brasileiro, que necessita desse produto para transformar em proteína animal e abastecer o mercado interno, notou que vai faltar produto e já iniciaram processos de importação. Consequentemente, 60 milhões de toneladas da safra a ser plantada e colhida o ano que vem também já está vendida para a China. Com isso, se vislumbra problemas pela frente de abastecimento. O leite subiu muito e também tem a ver com a alta da soja, que é base da alimentação dos animais, assim como o milho. E por isso, a carne também está subindo. Embarcar mais 10 milhões. Da mesma forma que o milho, que aconteceu com a soja, o Brasil terá que importar milho. E o milho vai chegar nos portos brasileiros a R$ 71 a saca, mais o custo de distribuição. Milho e soja é base de produção de frango e suíno, que também estão com exportações elevadas, porque o dólar viabiliza muito as exportações, mas esses preços dessas carnes, para serem produzidos, no mínimo 30% a 40% mais cara do que o Brasil produzia no início do ano. A alta dos produtos tem a ver com a demanda e também com a safra. Com o Brasil vendendo mais para outros países, falta aqui e o preço sobe. E quando a safra não é boa, o produto sobe também. E o pior é que, segundo a Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina, está caro e a tendência é só piorar. Não só no Brasil, mas em todo o mundo. Carne, leite, óleo de soja, arroz, feijão e todos os produtos que são derivados desses. Muitos que não têm como substituir por outros. Até o fim do ano, todos esses produtos podem estar até 30% mais caros. Preparar o bolso, né? E a pandemia está afetando de várias formas as pessoas. Vamos então atualizar os números da Covid-19 aqui em Santa Catarina. Olha, 2.483 pessoas já morreram pela doença aqui no estado, 23 mortes de ontem para hoje. São 194.176 casos confirmados até agora. Destes casos, 1.194 testaram positivo nas últimas 24 horas. A taxa de ocupação dos leitos de UTI está baixa, relativamente, em 67,5%. Está baixando ao longo aí das últimas semanas.
E os consumidores e as empresas que recebem energia elétrica através de cooperativas terão que conviver com o aumento no valor das contas de 10% já a partir do mês de outubro. Esse reajuste foi determinado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Mais de 100 mil unidades consumidoras são abastecidas pelas cooperativas de energia em Santa Catarina. E essas famílias e empresas que recebem energia elétrica das cooperativas vão sentir no bolso o peso do reajuste que logo será repassado pela ANEEL. Segundo a Federação das Cooperativas de Energia do Estado, a média desse reajuste deve ficar em 10% e valerá a partir do dia 30 de setembro, ou seja, as tarifas de outubro em diante ficarão mais caras. Vale lembrar que recentemente a Justiça mandou suspender o reajuste da conta de energia da Celesc, até que termine o estado de calamidade pública por causa da Covid-19 em território catarinense. Porém, essa definição vale apenas para os clientes da concessionária e não para os 500 mil consumidores dessas cooperativas. Esta liminar concedida pela Justiça Federal, ela atinge somente a Celesc. As cooperativas elas estão fora desta liminar. Nós só seremos beneficiados com os nossos suprimentos. Isso porque o aumento na tarifa das cooperativas só vai acontecer no mês que vem. Então, a Justiça impediu o reajuste somente da Celesc, que já estava definido. Por isso, a situação das cooperativas não foi analisada. Santa Catarina é o estado com mais cooperativas de infraestrutura do Brasil. São 22 filiadas em todo o estado, com 220 mil associados. Como vem sendo nos últimos anos, a ANEEL deve repassar um valor de 10% para o aumento das tarifas. Porém, as cooperativas tentarão baixar esse percentual. A partir de outubro, o consumidor que for abastecido por uma cooperativa e perceber algum aumento abusivo deve fazer a denúncia ao PROCON. O PROCON estadual esclarece aos consumidores que após a decisão da Justiça Federal, que proibiu o reajuste de 8,14% da Celesc, os consumidores que presenciarem qualquer tipo de reajuste por parte de cooperativas que atendem os municípios, que faça sua reclamação aos PROCONs municipais ou ao PROCON estadual. Estamos verificando caso a caso. Tudo acaba pesando mesmo para o bolso do consumidor. Reportagem aí de Marco Búrigo. E é com ele que a gente vai falar agora, porque um crime bárbaro chocou os moradores de Balneário Arroio do Silva, no sul do estado. Um homem matou a ex-mulher e depois cometeu suicídio. A filha do casal presenciou o crime. Marco, que história horrível essa, hein? Boa noite. Boa noite para você, Bruna. Boa noite a todos que nos assistem. O caso chocou os moradores da Praia dos Golfinhos, que fica na zona sul do Balneário Arroio do Silva, aqui no sul do estado. Um policial militar da reserva remunerada acabou matando a ex-companheira, a ex-esposa, e depois tirou a própria vida. A filha do casal, de 30 anos, acompanhou tudo de perto dentro do quarto onde dormia com a mãe. O policial militar, o Antônio Carlos da Silva, de 61 anos, foi casado com Maria de Fátima dos Santos, de 59. Eles estavam separados há algum tempo e recentemente a filha foi morar com a mãe na Praia dos Golfinhos. Na noite de ontem, os três se reuniram para comemorar o aniversário da vítima, no caso da Maria, e Antônio acabou dormindo na casa da ex-mulher. Maria dormiu no quarto com a filha e acordou com o pai sobre a cama, tentando sufocar a mãe. A filha tentou impedir, mas Antônio, portando uma pistola calibre 38, efetuou 4 disparos a queima-roupa no peito da ex-companheira, que morreu na hora. Após o crime, Antônio atirou contra o próprio peito e também faleceu no local. Em 3 dias, esse é o segundo feminicídio registrado na comarca de Araranguá. O outro aconteceu no bairro Lagoão, quando a companheira foi morta pelo companheiro em Araranguá, no bairro Lagoão. Portanto, é o segundo feminicídio registrado na comarca em 4 dias. O criminoso, o autor aí do feminicídio, está foragido. Bruna. Ô Marco, só uma dúvida com relação ao crime que foi cometido aí, em que o ex-marido, né, atirou na mulher. Ele é policial militar, era policial militar da reserva, né, Marco? Ele estava já afastado da função, né?
Exatamente, policial militar da reserva essa remunerada, e ele acabou falecendo, né? Acabou atirando, né, contra o próprio peito depois de cometer esse crime bárbaro que chocou aqui todo o sul catarinense. A filha estava no quarto, né, acompanhou tudo de perto, realmente algo que chocou muito aqui o sul do estado de Santa Catarina. Bruna. Tá certo. Obrigada, Marco, pelas informações, trazendo os detalhes desse caso horrível. E a gente continua falando de ocorrências, mas agora outro tipo de ocorrências. 7 pessoas foram presas em uma operação policial deflagrada hoje em Florianópolis, São José, Palhoça e Santo Amaro da Imperatriz. A operação combate a distribuição de drogas em toda a região da Grande Florianópolis. Pouco mais de 70 quilos de cocaína, maconha, altos valores em dinheiro, 6 veículos, uma balança de precisão e aparelhos de celular foram apreendidos pela polícia. Uma caminhonete também foi apreendida na operação. O veículo tinha um fundo falso, utilizado para o transporte de grande quantidade de dinheiro. Um homem foi preso hoje em uma operação policial deflagrada em Joinville, no norte do estado. A operação tem como objetivo combater o comércio ilícito de animais silvestres. 29 aves foram apreendidas e encaminhadas ao Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina. 6 foragidos da Justiça foram presos hoje em uma operação policial deflagrada em Jaraguá do Sul, Guaramirim, Xireder, Massaranduba e Corupá. A operação, que envolveu mais de 90 policiais civis e militares, também apreendeu diversos entorpecentes em um condomínio, conhecido pela prática do tráfico de drogas. A operação, que segue em andamento, ainda tem 73 mandados de prisão para cumprir. Vou para o intervalo e logo mais tem mais informações para você. Não sai daí. A ministra Rosa Weber emitiu um despacho destinado à Câmara dos Deputados, à Alesc e ao governo federal, em que solicita informações sobre a ação movida pelo governo do estado de Santa Catarina, que questiona os ritos de processos de impeachment em âmbito estadual. A ação foi movida pela Procuradoria-Geral do Estado para esclarecer alguns aspectos sobre os processos de afastamento. Os órgãos devem responder em no máximo 48 horas. Após isso, a Suprema Corte vai analisar, explicar e decidir quais são os ritos de impeachment em âmbito estadual. E hoje a Casan abriu as portas da estação de tratamento da Lagoa do Peri, em Florianópolis, para explicar como está a situação agora. Veja. Estiagem severa e alto consumo. Esses foram os ingredientes primordiais detectados pela Casan para a seca na Lagoa do Peri. O monitoramento de chuvas mostrou, como a gente mostrou no gráfico, que nos últimos anos foram os anos que menos choveu, aqui na região. Até o ano passado, 80% da água consumida por moradores do sul e do leste da ilha vinham aqui da Lagoa do Peri. Mas com a seca, a Casan teve que reduzir esse número para 50%. E a meta é reduzir ainda mais, para 15%. A partir de agora, sistemas alternativos de abastecimento vão garantir a distribuição de água para a região e ainda dar um respiro para o ecossistema. São 2 adutoras, que vão interligar o sistema Costa Norte com Costa Suleste e o sistema integrado, que é a água pirada de Santo Amaro e Palhoça, com o sistema Costa Suleste. E mais a perfuração de 3 poços artesianos. Isso vai fazer com que a Casan reduza a captação aqui de 75% a 80%. Com as ações desenvolvidas até agora e uma ajudinha da chuva, o nível de água na lagoa já melhorou. Os técnicos ainda esclarecem sobre a possibilidade de salinização da lagoa, ou seja, a água doce virar salgada. Não tem nenhum risco, a gente faz o controle semanal, Está bem abaixo do máximo permitido, que é 250, nós estamos trabalhando em torno de 25 a 30, então é um número bem considerado, uma diferença muito longa, Então, e o controle é feito semanal. Com a previsão dos próximos meses, segundo a EPAGRE, apontando para chuvas quase abaixo da média, a redução no consumo será decisiva para a garantia da água. Até a gente conseguir recuperar plenamente o sistema, é importante o quê? É importante que não lave calçada, não lave carro, tome banho mais lento, Utilize a capacidade máxima de lavagem da máquina de lavar, da máquina de secar. Com isso, com essa consciência da população ajudando a Casan, ela vai reduzir o volume necessário para abastecer. Com isso, a Lagoa do Peri recupera mais rápido. Sexta-feira vai ser de temperaturas altas e sol com nuvens predominando no céu de todo o estado.
Durante a manhã, condição de nevoeiro atingindo principalmente a região da Serra Catarinense, onde as temperaturas ficam entre 11 e 25 graus. Atenção para o oeste, onde as máximas podem chegar aos 35 graus com sol forte e nuvens durante o período da tarde. Florianópolis, máxima de 27 graus. No norte, Joinville pode chegar a 31. A máxima em Blumenau é de 29 graus. Lages com mínima de 14 e máxima de 25. Em Criciúma, volta a fazer sol. Os termômetros ficam entre 12 e 28 graus. Chapecó com máxima de 30 graus. E a partir da próxima segunda-feira, dia 14, o tráfego de veículos será liberado na Ponte Hercílio Luz em fase de teste, mas os horários de funcionamento que haviam sido divulgados mudaram. Agora vai ser das 11 horas da manhã às 7 da noite para veículos com 2 ou mais passageiros. Das 7 às 11 da noite é o horário exclusivo para o tráfego de ônibus, táxis, veículos oficiais e de emergência. Veículo com apenas um ocupante não pode trafegar. Lembrando que nos finais de semana a Ponte Hercílio Luz permanece fechada para veículos. O SBT News de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Amanhã a gente volta a se encontrar às 7h20 da noite. Até lá.